questão, capítulo 4.6, por que alguma resolução tem que fazer a matriz dividida com a matriz, a gente tem que fazer um processo para fazer aquele processo de escalonamento, daquele negócio que você fazia com a gente de fazer análise combinatória e resolver. Então, Rodrigo, você entendeu mais ou menos? Mas acho que eu devo ter te entendido. É que às vezes eu tenho um espaço vetorial, a gente pode pegar um exemplo, vamos a princípio deixar aqui genérico, né? Então, quem é V? V é meu espaço vetorial. Aí, esse espaço vetorial, ele tem uma dimensão. Todo espaço vetorial, para nós finito, a gente só trabalha com finito, tem lá uma determinada dimensão, que está relacionada ao número de elementos da base. Então, vou supor aqui que a dimensão do meu espaço vetorial é igual a n, tá? Então, o que nós sabemos sobre qualquer espaço vetorial? Que um subconjunto finito dele, no caso aqui de n elementos, desde que os n elementos sejam LIs, linearmente independentes, eles conseguem gerar todos os outros do espaço vetorial que tem infinitos elementos. Então, qualquer subconjunto de V, então imagina lá, A está contido em V. E A tem esses elementos aqui, ó, um certo V1, um V2, alguns elementos, todos pertencentes a Vzão, até um Vn. Suponha que esse meu A seja Li, são linearmente independentes. Então, se A tem N elementos e eles são Lis, então eu tenho certeza que A é base. Então, isso implica dizer que A é base. Mas A é a única base? Não necessariamente. Na verdade, espaços vetoriais para nós têm inúmeras bases, infinitas bases. Às vezes a gente trabalha com 2, 3, 5, mas eu poderia ter uma quantidade arbitrária de bases, tá? Então, suponha que eu tenha uma base A e também tenha uma base B com outros vetores. Um certo U1, um certo U2, U3. Esse conjunto também tem N elementos, tá certo? E qualquer conjunto que tem N elementos é uma base para o meu espaço vetorial? Não. Esses N elementos precisam ser LIs. Suponha que B também seja LI. Então, B tem N elementos, são LIs. Então, eu tenho certeza que B também é base. Então, dessa maneira, eu poderia ter uma base C, uma base D. Bom, o que acontece? Sempre que eu pego um elemento qualquer, um vetor qualquer, não precisa estar em A, não precisa estar em B, um elemento qualquer de Vzão, pertencente a Vzão. O que eu sei sobre um elemento qualquer? Que ele pode ser escrito como uma combinação linear envolvendo os elementos da base. Qual base é que você quiser escolher? Então, suponha que alguém me disse assim, olha, V é um certo C1 vezes V1, mais um certo C2 vezes V2, e assim sucessivamente até eu ter lá um CNVN. Então, essa minha maneira de escrever V é dizer que eu estou utilizando a base A. Então, V está escrito como combinação linear dos elementos da base A. Quando eu não quero usar tudo isso daqui, porque isso costuma ser uma escrita grande, eu acabo dizendo assim, eu vou falar que V, ele é dado por um vetor de coordenadas. Então, meu V, ele é um vetor de coordenadas. Então, ele teria aqui C1, C2. Então, essa é uma forma compacta de eu só escolher as constantes que eu necessito para dizer que a primeira multiplica o primeiro elemento da base, a segunda aqui multiplica o segundo elemento da base e assim sucessivamente. Só que quando eu escrevo dessa maneira, quando alguém chega do nada e olha para isso, a pessoa diria assim, mas essas constantes que estão aqui dentro, né, elas se referem a quê? Eu diria aos coeficientes, aos números, que multiplicam um por um os elementos da base. Mas qual base? Aí eu venho aqui e escrevo V dessa maneira.
Só que será que alguém poderia utilizar outra base, a outra base, né? No meu caso aqui, a base B, mas lembrando, eu poderia ter 10 bases, 50 bases, 1 milhão de bases, e cada um usar aquela que é mais adequada para o momento, né? Então, nada me impede de escrever o mesmo V, o mesmo, só que utilizando, então, pega um elemento de Vzão e utiliza na combinação os elementos da outra base, da base Bzão. K2, o 2 e assim sucessivamente, KN, UN. Tá certo? Vou chegar lá, Rodrigo. Então, essa minha forma de escrever, todo mundo está vendo aqui na combinação linear, que os vetores que estão aqui, ó, eles vieram da base B. Mas quando eu escrevo V utilizando somente o vetor coeficiente, observem que nessa minha escrita não existe mais, em momento nenhum, eu estou fazendo referência ao 1, ao 2, aqui é o N, tá, pessoal? Então, essa maneira de escrever, que é o chamado vetor de coeficientes, quando a gente olha para ela, fala, mas K1 multiplica quem, né? Aí eu falo, é o primeiro elemento da base, mas qual base? Azão ou Bzão? Então, eu preciso dizer que é Bzão. Beleza? Eu já vou pegar um exemplo, Rodrigo. E aí alguém poderia olhar para um vetor, né? Olhe para um vetor, ele está assim, ó. Mas a minha dúvida, eu vi também nessa parte que está explicando, eu poderia falar que a base B do V poderia ser C1 também, ou obrigatoriamente eu tenho que mudar de letra do coeficiente? Rodrigo, quando você está, por exemplo, quando eu estou no mesmo slide, como eu estava aqui, fica complicado eu fazer referência a duas bases, utilizando para multiplicar o primeiro de A e o primeiro de B a mesma letra. É como se eu estivesse falando de variável local, que tem que ter nomes diferentes. Certo. Entendeu? Agora, quando eu estou num outro contexto, não teria problema chamar de C1 o tempo todo. Só que aqui eu estou fazendo referência, no mesmo exemplo, a duas bases. Por isso, estou utilizando coeficientes diferentes, letras diferentes, para falar da primeira que multiplica o primeiro elemento de A, é C1. E o coeficiente que multiplica o primeiro elemento de B, vou chamar de K1. Tá certo? Então, voltando aqui, por exemplo, quando eu olho para essas duas situações, sei lá, 2, 5, 7, aparentemente, esses dois vetores são diferentes. Mas talvez o primeiro está escrito numa base A, o segundo está escrito numa base B, e no fundo, se eu levasse tudo para a base canônica, os dois fossem iguais. Vamos pegar uma coisa que vocês dominam. Eu quero que vocês dominem isso. Mas vamos trazer aqui um exemplo que vocês dominam. Digamos o número 15. Vamos pegar 15, não. Vamos pegar um pouquinho maior. Vamos pegar o número 17. Não, 17 não, porque parece política. 20. Porque senão... 20. Peguei o número 20. Tá certo? Normalmente, quando eu escrevo assim, um número, fica pré-determinado para nós, por algum motivo, e todo mundo sabe qual é, que eu estou trabalhando na base decimal. É a minha base de trabalho. Quando eu quero trabalhar em uma outra base, eu tenho que fazer referência. Né? Então, imagina que esse 20 que vocês estão vendo aí, eu quisesse escrever na base binária, e eu também quisesse escrever na base hexadecimal. É o mesmo número. Só que quando eu escrevo em bases completamente diferentes, binária e hexadecimal, a sequência, né, a minha string, né, o meu vetor de coordenadas vai parecer completamente diferente. Então, o número 20 é 4 mais 16, né? Então, não tem o bit do 1, não tem o bit, ou não aciono o bit do 2, vou acionar o bit do 4,
Não vou acionar o bit do 8 e vou acionar o bit do 16. Então, essa sequência binária representa para nós o número 20. Então, quando eu olho para esse número, se eu estou acostumada a trabalhar com binário, eu olho e falo, ele vale 20 na base decimal, não é isso mesmo, gente? Então, nada me impede de converter para uma base que fica fácil de todo mundo enxergar que se trata do mesmo número. Então, eu diria assim, 0 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1. Então, essa é a minha maneira de expandir um número que está na base 2 e levar, digamos, para a base canônica, a minha base que eu estou acostumada a trabalhar. Mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 à quarta. E todo mundo olha e fala, 20! Tá vendo? Então, eu quero olhar para isso e enxergar 20 também. Mas não é tão simples assim, né? Então, para eu enxergar o 20, às vezes eu preciso passar para a base canônica. Estou chamando de canônica decimal, tá, pessoal? Agora, vamos pegar esse mesmo 20 e vamos colocar numa outra base numérica, que é a base hexadecimal. Eu sei que o processo de conversão da base 10 para a base binária, hexadecimal, para binária vai sucessivas divisões por 2. Para hexa faria sucessivas divisões por 16, não é assim? Então, se eu pego o número 20, divido por 16, acho que dá 1, né? E dá resto 4. Depois eu pego 1, divido por 16, dá 1 e fica resto 0. Então, o número 20 na base hexadecimal, ele vale 14. Todos concordam comigo? Vê se vocês concordam. O número 14, na base hexadecimal, vou chamar assim, ou melhor colocar 16, né? A sequência é 1, 4. Não posso falar que é o número 14. A sequência é 1, 4. Também vale 20. Olha eu convertendo, 4 vezes 16 elevado a 0, mais 1 vezes 16 elevado a 1. Então, quando eu expando, o que isso significa para nós? Que nós estamos levando isso para a base canônica. Tá certo? Então, viram que, apesar da escrita ser completamente diferente, nós estamos falando do mesmo valor. Então, como é que eu faço para saber se é a mesma coisa? Se alguém me dá duas sequências que parecem ser diferentes, como é que eu faço para verificar? Será que elas são iguais? Então, alguém me pergunta, será que essas duas são iguais? Então, eu me vejo numa necessidade de pegar o vetor que está na base A e levar para a base canônica. Então, como é que eu faço isso, hein? Tá meu vetor na base A, e eu vou levar esse vetor que está na base A, ok, gente? Era esse cara aqui, e eu preciso levar da base A para a base canônica. Então, uma forma de eu fazer isso, converter da base A para a base canônica, é fazer o quê? Pegar meu vetor de coeficientes e multiplicar cada número desse pelo seu respectivo elemento da base. Então, o número 1 vai multiplicar o V1. O número 2 vai multiplicar o V2. Claro que aqui eu estou imaginando um espaço vetorial de dimensão 3, tá, gente? Porque meu vetor de coeficientes está com tamanho 3 só para exemplificar, tá? Então, mais 3V3. Quando eu fiz essa expansão, entende essa expansão? Eu abri a minha combinação linear. O que esse cara é para mim? É o vetor, é o V. Vou escrever só nessa notação simplificada. Essa maneira de escrever o V, sem ter que colocar nada aqui embaixo, é a nossa maneira de fazer referência à base canônica. Bom, da mesma maneira, pessoal, eu pegaria o outro vetor de coeficientes, que está na base B, que eu estou chamando aqui de vetor 257, tá? E eu abro
escrevendo a minha combinação linear. Então, quem é o V? Só não sei se é o mesmo, tá? É igual a 2 vezes... A base B eu chamei os vetores de UIs, né? Então, tem um 1, pega o primeiro elemento da base, vezes o primeiro elemento do vetor de coordenadas. Mais 5, U2, mais 7, U3. Então, essa nossa forma de abrir o vetor de coordenadas me permite encontrar esse vetor na base canônica e aqui ele está na base canônica. Então, imagina que isso aqui tenha dado 12, 42 e 53. E aqui também, imagine que tenha dado 12, 42, 53. Eu estou falando imagine porque eu não dei as coordenadas dos vetores da base, tá, gente? Tem que fazer conta. V1 vai ser uma terna ordenada, V2 vai ser uma terna ordenada. Então, vetores que teriam coordenadas completamente diferentes podem se transformar em um mesmo elemento. Na verdade, eles podem dizer a mesma coisa. Agora, o que costuma acontecer? Aí todo mundo, tá? Às vezes eu estou trabalhando com uma base, por isso que eu falo para vocês, eu estou aqui olhando para o meu monitor emite luz. E eu vejo cores, verde, azul, amarelo, rosa, parará. E um desenho que está no meu computador, às vezes eu quero imprimir na minha impressora. Só que o verde, sei lá, o verde que está ali no meu monitor, ele é uma combinação de cores básicas. Então, ele é uma combinação, como está aqui, uma combinação linear. É uma certa constante vezes uma cor básica, mais uma outra constante, vezes a outra cor, um pouquinho de cada cor, dentre as cores, né, do sistema lá que me gera tudo. Tá, mas essa combinação para o monitor não serve para a impressora. Então, a base de cores que o computador usa é diferente da base de cores que a impressora usa. Então, para que a impressora imprima o verde que eu estou vendo na tela e não troque verde por vermelho, por exemplo, tem que haver uma mudança de base. Então, todo vetor de coordenadas, tá, imagina, hein? Você quer formar lá uma cor, toda cor que não é básica, né? Sei lá, estou trabalhando com o sistema RGB. Aí eu quero fazer uma cor que não é uma dessas três. Então, ela é uma combinação dessas três. Então, ela tem um pouquinho, né? Então, acho que é uma cor X lá. Ela tem um pouquinho da cor R. Ela tem mais um outro pouquinho da cor G, do green, né? E tem mais um outro pouquinho do B. Então, imagina que tivesse isso. Então, a cor que eu estou querendo gerar, ela é representada no fundo, pelo vetor de coordenadas C1, C2, C3. Então, de alguma maneira, o monitor consegue entender que esse número que está aqui é o quanto do R que ele precisa. Esse número que está aqui é o quanto da cor, né, verde que ele precisa. E assim sucessivamente. Só que quando essa cor X, que está, por exemplo, lá no monitor, que trabalha com RGB, vai se comunicar, eu quero imprimir a mesma coisa. Só que eu quero usar agora a impressora, é ela que vai imprimir. Então, o que vai acontecer? A cor X, provavelmente, vai ter aqui como primeira coordenada um valor diferente de C1. Vai ter aqui como segunda coordenada, sei lá, um percentual diferente do verde. E vai ter como terceira coordenada um percentual diferente lá do blue, tá? Então, sei lá, ok? Então, mas eu quero que Cx do monitor e Cx da impressora, apesar de, sei lá, aqui eu tá vendo 0,2, 20% é da cor R, 0,3, 30% do verde, e aqui tá 0,5 daquela outra.
Então, o branco do monitor é o preto da impressora. O verde do monitor pode ser o vermelho na impressora. Só que eu quero que o verde do monitor vire o verde da impressora, portanto, esses dois vetores vão parecer, sei lá, então o que eu falei para vocês, ó, imagine que aqui está 0,2, o próximo seja 0,3 e aqui 0,5 em percentual, tá? Em percentual ali dividido por 100, tá? Aqui poderia ser 0,4, aqui 0,2 e aqui o último ser 0,4, tá vendo? Porém, essas quantidades juntas me geram a mesma cor CX. Mas então, como é que o monitor vai fazer para se comunicar com a impressora? Então, eu preciso fazer o vetor CX do monitor, que está na base do monitor, virar o vetor CX, a cor CX, que está na base da impressora. Então, imagina, né? Estou saindo do monitor e estou indo para a impressora. Em particular, eu quero pegar uma cor que está aqui e mandar para cá. Tá certo, Rodrigo? Então, o que acontece? Quem vai me ajudar a fazer essa transição entre bases? A matriz de transição. Então, a matriz de transição, como é que eu uso? Como é que eu gero uma coisa, como é que eu uso a outra? Então, a minha matriz de transição, ela me permite transitar de uma base A para uma base B, ou de uma base B para uma C, ou de uma base B para A, né? Depende da matriz que a gente tem. Então, quando eu escrevo isso daqui, ó, às vezes ela é chamada de matriz P, tá, gente? Vou chamar aqui de T de transição, mas vocês veem que o livro chama de P de A, setinha B. Então, o que é isso para nós, né? É a matriz que me permite ir da base A para B. É como se fosse ali, eu vou da base monitor para a base impressora. O que é a base do monitor? As cores que, quando combinadas, geram outras cores. O que é a base da impressora? A minha impressora está aqui ao meu lado. Quando eu abro, eu tenho 4 cartuchos. Então, com esses cartuchos, um é cor preta, com esses cartuchos eu imprimo. Eu não tenho lilás aqui dentro da minha impressora, né? Eu não tenho verde aqui dentro da minha impressora. Então, como a minha impressora faz para combinar os cartuchos, né? Aquelas cores que estão ali dentro, de maneira a gerar outras cores. É claro que eu não vou conseguir gerar todas as cores do mundo, porque a gente precisaria de algo mais apurado, né? Umas cores mais apuradas, de um dispositivo que o pessoal das gráficas tem, que são caríssimas. A minha impressora é relativamente barata. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho a base do monitor, então imagina lá, base do monitor, tem a cor R, tem a cor G e tem a cor B. E qual que é a base do monitor, da impressora? Olha lá, abre lá, magenta, mais qual? Não tem as cores da impressora? Então, o que a gente precisa para transitar dessa base para essa base? Precisa da matriz de transição. De que forma eu uso essa matriz? Eu pego a minha matriz, tá ela aqui, vou colocar ela à esquerda, daqui a pouco a gente gera essa matriz, pega um vetor que está na base monitor, nessa base aqui, que é a base que eu estou saindo dela, então pega o vetor, normalmente ele vai aparecer assim para que eu possa executar a minha multiplicação. Tá? Matriz, zona lá, ok? Aqui o vetor. Quem é esse cara? É o vetor de coordenadas, né? Vetor de coordenadas. Mas onde esse vetor se encontra? Na base M. Na base M.
Então, ao executar essa multiplicação da matriz de transição pelo vetor, necessariamente nessa ordem, primeira matriz de transição à direita, o vetor, eu vou obter um resultado. Esse resultado que eu vou obter aqui, ó, quem é ele? Também é um vetor. Só que o meu vetor agora vai se encontrar na base da impressora. É o quanto que a impressora vai ter que usar das tintas que estão lá dentro. Então, é um vetor de coordenadas na base, no caso aqui, da base nova, que é a base I que eu estou chamando ali. Ora, mas você não pode fazer isso cor por cor? Poderia, pessoal. Fazer uma combinação linear, resolver um sistema de equações cor por cor. Cor 1 eu faço a transformação dela do monitor para a impressora. Aí alguém me dá uma cor 2, eu faço a transformação. Só que isso vai ficar inviável se eu tiver, sei lá, 1 milhão de cores. Vou ter que fazer isso em particular para 1 milhão de cores? Não dá. Então, o que eu faço? Eu crio essa matriz uma única vez. E eu uso todas as vezes que eu quiser fazer a comunicação de quem? Do monitor com a impressora. Então, vou pegar aqui um exemplo, tá? Imagine que eu tenha esse conjunto aqui, ó. Vocês querem me sugerir algum? Se vocês quiserem, conjunto de polinômios, conjunto de matrizes. Alguém quer me sugerir alguma coisa? Um espaço vetorial? Polinômios. Polinômios. Então, suponha que meu Vzão seja esse conjunto. Então, nós sabemos que a dimensão de P3 é igual a 4, hein, pessoal? Nós já comentamos sobre isso. Não confundam esse 3. Tá legal. Suponha que eu tenho uma base A e uma base B para P3, que não seja a base canônica. A base canônica é formada, pelos vetores 1, x, x ao quadrado e x ao cubo. Tá aí, essa é a base canônica para P3. Suponha que essa seja a minha base para A, hein? Vamos colocar aqui. 1 mais x, 1 mais 2x, 3 mais x ao quadrado e suponha que eu tenha aqui 5x ao cubo. Vocês acham que isso é uma base para P3? O que vocês acham? Tem 4 elementos. Já comecei bem. Se eu não desse, por exemplo, 4 elementos, desse 5 ou menos de 4, desse 3, não teria como ser base. Mas tem 4. Vocês viram que eu fui ali construir. O que é necessário, além de eu ter um conjunto com 4 elementos? Que eles sejam LIs. Será que esses elementos formam um conjunto LI? Para mim, sim. Será? Não sei e tal. Então, uma maneira de fazer isso é construindo Wronskiano, tá, gente? Então, Wronskiano é o cálculo lá de um determinante, de uma matriz N por N. Tá certo? Então, será que isso aqui é LI? Poderia ter essa dúvida. Imagina, eu peço para vocês, escrevam uma base para P3 que não seja a base canônica. Eu acho que está ali uma base. Nossa, eu tenho dúvida. Vamos lá, pessoal, faz lá o determinante, coloca na primeira linha os vetores, que a gente está querendo ver se são LIs ou não. Eu uso o Wronskiano todas as vezes que os elementos são funções. Todo mundo que é polinômio é uma função polinomial. Essa é a primeira linha, na segunda tem a primeira derivada, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 2x, aqui dá 15x ao quadrado. Terceira linha, segunda derivada, 0, 0, 2, e aqui então eu teria 30x. Beleza? E por último, eu vou ter mais uma derivada, até terminar. Matriz 4 por 4, tá?
Derivada de 0 é 0, derivada de 0 é 0, derivada de qualquer constante é 0, derivada de 30x, 30. Olha que maravilha! Ah, não é tão maravilhoso assim não, ó. Putz, esse carinha aqui acabou comigo, né? Mas fica ali uma matriz relativamente fácil de calcular o determinante. Vocês acham que esse determinante tem condições de ser diferente de 0? O que vocês acham? Dá para visualizar que esse determinante tem como ser diferente de 0, pessoal? Acho que dá, né? Sim, por causa do 30 na última. Né? E lembre-se, não precisa ser diferente de 0 para todo x. Basta que exista um x em que meu determinante seja diferente de 0. Tá? Então, se a gente conseguir encontrar um x em que o determinante é diferente de 0, então, certamente, meu conjunto é LI. Vai acontecer com esse conjunto que está aí, tá? Vou pegar um outro conjunto. Vou pegar um bem fácil aqui, ó. 2x, vou pegar aqui 3x ao quadrado, e suponha que aqui é x ao cubo, muito próxima da base canônica, tá? Então, eu estou aí com duas bases para P3. Agora, vamos lá. Com muita frequência, alguém vai me dar um vetor que se encontra na base A. É a história de, com muita frequência, eu ter uma figura no monitor e querer imprimir. Então, eu vou sair de uma base e vou para outra base. Então, suponha que muitas vezes eu vou ter isso, mas eu vou querer sair daqui e vir para cá. Se eu só quiser fazer isso uma vez, eu vou fazer isso para o vetor que foi dado naquele momento. Só que se esse tipo de situação ocorrer com uma frequência grande, frequentemente, eu vou dizer assim, olha, eu vou me ver obrigada a construir, então essa frequência é muito grande, me leva a ter uma necessidade de construir uma matriz que vai me auxiliar, vai aumentar a velocidade na transição, né? Nesse tipo de situação, de resolver isso daí. Então, eu vou construir uma matriz, a matriz P, que leva a um vetor qualquer que está na base A para a base B. Então, quem vai construir isso? Nós. Nós vamos atrás dessa camarada. Bom, mas como é que é isso, né? Então, vamos atrás dela aqui no próximo slide, ó. Então, essa matriz que me leva da base A para a base B, ela é uma matriz de tamanho n por n, então a minha matriz vai ter tamanho 4 por 4, tá, pessoal? Em que na primeira coluna dessa nossa matriz, então vamos fazer coluna por coluna dela. O que a gente vai fazer? Vai pegar o primeiro elemento da base A, vou voltar aqui, tá? Suponha que o primeiro elemento aqui que está na base A, eu tenha chamado de V1, ok? Então, vou pegar esse primeiro elemento que está na base A, vou escrever como uma combinação dos elementos da base B. Então, vou pegar meu V1 e vou ver quanto ele vale em relação à base B. Tá certo? Isso para cada elemento da base A, que é a base que eu estou saindo, tá? Eu vou sair da base A. Então, pegue o primeiro elemento da base A. Aqui eu estou colocando os nomes dos elementos que estão na base B, eu vou usar todos. Então, a gente vai pegar o V1 e vai dizer assim, olha, ele é um certo C1 vezes o 1, mais um certo C2 vezes o 2, eu tenho que descobrir, tá? Mais um certo C3 vezes o 3, mais um certo C4 vezes o 4. Depois que eu fizer as contas que eu vou fazer, eu vou descobrir os valores de C1, de C2, de C3 e de C4. Quando eu tiver esses valores, vamos fazer aqui agora, nós vamos vir aqui nessa matriz e vamos fazer a primeira coluna com esses coeficientes.
Tá certo? Então vamos lá, eu vou pegar o V1. Quem era V1? 1 mais x. Então deixa eu copiar isso que tá aí, ó. Para eu não ter que ficar voltando aqui o tempo todo. Vou copiar essas bases. Vou colocar aqui no cantinho, no meu slide. Aqui, ó. Tá certo, gente? E vou começar meu processo, ó. Então, quem é V1? Ele vale 1 mais x. Não precisa do parênteses. 1 mais x. Primeiro elemento da base A. Beleza? Tá ele aqui, ó. 1 mais x. Aqui era V1, tá? Por isso que eu falei V1. Então, ele é igual a C1. Aí começa. Vou pegar todo mundo de B. C1 vezes 2, mais C2 vezes 2x, mais C3 vezes 3x ao quadrado, e mais C4 vezes o 4, que é x ao cubo. O que eu preciso fazer agora? Resolver essa combinação linear com o objetivo de achar C1, C2, C3, C4 para fazer a primeira coluna da minha matriz de transição. Deixa eu mudar um pouco esse verde ruim. A gente ficar o tempo todo em frente ao computador, tá demais. Então, aqui, pessoal, para eu resolver, achar o C1, C2, parece que é difícil, Rodrigo, mas com polinômio não é nem tão complicado assim. O que nós vamos fazer? Agrupar os semelhantes. Então, aqui tem termo independente, só ali, né? Então, do lado direito aqui, eu vou agrupar os termos semelhantes. 2C1. Eu tenho também 2C2x. Vou escrever dessa maneira, é melhor para nós. Fica mais visual. Mais 3C3. Observe que eu estou juntando os coeficientes e estou deixando aqui o termo, como que está da esquerda, que é a nossa forma de escrever o polinômio, estou deixando separado. Mais C4x3. Então, tá aí a minha combinação linear executada. Então, na linha de cima, eu só estava fazendo referência à combinação linear. Agora sim, eu agrupei os semelhantes e eu quero que essa combinação linear seja igual a 1 mais x. Então, pela igualdade de polinômios, a gente sabe que, por exemplo, aqui, ó, facilmente eu descubro que o C4 tem que dar zero. E que também o C3 tem que dar zero. Para que não apareça o termo de grau 2 aqui, ó. Que não apareceu à esquerda, não pode aparecer à direita. Também é necessário que 2C2 seja igual a 1. Então, 2C2 precisa ser igual a 1. Com isso, a gente descobre que C2 é igual a meio. E 2C1, vamos dizer aqui, ó, 2C1 é o termo independente. 2C1 igual a 1, o que exige de nós que o C1 seja igual a meio. Então, descobertos os coeficientes, agora a gente vai colocar ali na primeira coluna da matriz. Então, já temos a primeira coluna da matriz pronta. Vou apagar aqui, ó. E no lugar das letras, não precisa ser literal mais, a gente vai colocar, então, a primeira vale meio. Vamos lá, a segunda vale meio. Não pode trocar a ordem não, tá? C3 é 0 e C4 é 0. Ok? Só que eu tenho mais 3 colunas para fazer. Então, como é que eu faço as 3 outras colunas? Vamos lá, hein? Insere mais um slide. Vamos colocar a nossa base ali como referência. Eu dependo dela o tempo todo. E depois que eu escrevi o primeiro vetor de A, estou saindo de A, hein, pessoal? Eu agora estou aqui, ó. Vamos para o segundo elemento da base A. Ele também precisa ir para a nova base. Vamos lá, então. O vetor 1 mais 2x. Vou colocar ele, sei lá, em azul. 1 mais 2x precisa ser igual a um certo C1. Tá vendo, Rodrigo? Aqui eu vou chamar de C1, mas eu não quero falar que esse C1 é igual a esse C1. É o C1 que vai me ajudar a encontrar a combinação para gerar o vetor U2, tá? U2 não, V2. Tá certo?
Então, entendam esse C1 como possivelmente diferente do C1 anterior, tá? Porque vai começar a faltar letras para nós. Então, mudei de slide, mudei de função, mudei de local. Mas, Elvira, Oi. se eu colocar na prova, fazer a resolução na prova, no caso, não sei se eu vou ter que postar essa resolução, da mesma folha, eu colocar C1 em todos os casos, aí, no caso, você corrigir ou alguma coisa analisar, estaria errado visualmente? Mas você saberia que quer ser um diferente, mas ficaria errado se eu fosse tudo na minha folha? Então, Rodrigo, o C1, C2, C3 e C4 que a gente vai obter agora, nós vamos usar na segunda coluna. Então, assim, até no computador, por uma questão de economia de memória, depois que eu já guardei o C1, C2, C3, C4 obtido aqui, ó, já obtive, né? Já guardei os valores. Aí eu posso reutilizar as mesmas letras, C1, C2, C3, C4. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode confundir, por exemplo, os valores que nós vamos obter agora, colocar na terceira coluna ou na primeira coluna. Então, nesse momento, a gente vai obter a segunda coluna. Mas por que segunda coluna? Porque eu estou no segundo elemento. Qualquer coisa diferente disso, toda a teoria que tem por trás vai ser invalidada. Tá? Então, é claro que a gente não poderia guardar o valor meios, né? Esse meio, zero, nessas variáveis, tá? Aqui, onde está guardado o primeiro elemento dessa coluna? Está guardado na variável C1. Não está guardado na matriz, está guardado na variável C1. Toda vez que eu precisar, eu vou chamar a variável C1. Então, eu não posso reutilizar a variável C1. Então, Rodrigo, eu vou entender perfeitamente que nesse momento, você está reutilizando. Você já guardou. Tudo que eu obtive aqui, eu já guardei, tá aqui. Estou indo para a coluna 2. Ok? Então, C1 vezes 2, mas se chamarem de letras diferentes, não tem problema. Mais C2 vezes 2x, mais C3 vezes 3x ao quadrado. Posso colocar parênteses aqui só para evidenciar. Mais C4x ao cubo. Observe que meu lado direito, a maneira de escrever meu lado direito aqui, nessa parte azul, é igual aqui, ó. Tá vendo? O que muda é a minha entrada relativa à base A. Vou fazer o mesmo tipo de conta. Provavelmente eu vou obter valores diferentes. Tá, pessoal? Se eu sempre obtivesse o mesmo resultado, eu faria só uma vez e repetiria todas as colunas, tá? Entenderam aqui por que eu estou usando a mesma letra? Percebe? Vocês conseguem perceber que uma não se confunde com a outra? Hein, gente? Eu não sei se vocês estão escrevendo alguma coisa. Acho que vocês escreveram um monte de coisa, eu não vi. Sim, né? Então, entenderam? Então, vamos lá. Vou fazer um processo semelhante, tá, pessoal? Só que eu já vou escrever aqui, sem agrupar os semelhantes daquela forma. Já vou escrever assim, ó, 2C1 também tem que dar 1. 2C2 agora tem que dar 2, tudo bem? Para fazer um pouco mais rápido. 3C3 também tem que dar 0. E o 4, que não tem nada de 3, 3C3, só não tem o 4 agora, né? E o C4 também tem que dar igual a 0. Então, C4 é igual a 0, C3 igual a 0, C2 igual a 1 e C1 igual a meio. Pronto, agora eu tenho a segunda coluna da minha matriz pronta. Meio, 1, 0, 0. Então, a gente vai vir aqui, meio, 1, 0, 0. Ok? Terminou? Não, agora eu preciso fazer a terceira coluna. Como é que você faz a terceira coluna? Como é que ela é obtida? Eu agora vou para o terceiro elemento da base A e vou escrever, isso é para cada elemento, tá, gente? Agora eu estou no terceiro, como combinação dos elementos da base B. Então, novamente, vou pegar a base, vou abrir um próximo slide.
A gente está agora querendo a terceira coluna. Então, aqui, ó, a nossa referência é esse carinha aqui. Eu agora quero escrever esse carinha aqui, tá certo? Porque eu estou em busca da terceira coluna, como combinação de todo mundo. Então, 3 mais x ao quadrado precisa de quantos vezes 2, mais quantos vezes 2x, mais quantos vezes 3x ao quadrado, e mais quantos do x ao cubo. Ok? Então, a 2C1 precisa ser igual a 3. Só tem esse carinha aí de termo independente, novamente. Isso está acontecendo, essa facilidade está acontecendo, né, de resolver meu sisteminha de equações, porque a base B é muito próxima da base canônica. Então, facilita as minhas contas. Mas na prova, se for muito diferente, o objetivo não é vocês fazerem muitas contas. O objetivo é vocês entenderem o processo. Então, C1 igual a 3 sobre 2, 2C2 agora igual a 0. Estão vendo aqui? Não tem termo de grau 1. Então, 2C2 igual a 0, que me dá C2 igual a 0. 3C3, esse é o coeficiente da de grau 2 aqui, ó. 3C3 tem que dar igual a 1, portanto, C3 é igual a 1/3, e o C4 continua dando igual a 0. Então, esses 4 valores, nessa ordem, 3 sobre 2, 0, 1/3 e 0. Então, vamos lá na nossa matriz, novamente. 3 sobre 2, 0, né? Qual é o próximo? 1/3 e 0, né? 1/3 e 0. Beleza? Tudo bem? Tem que fazer um processo semelhante, agora com o quarto e último elemento. Então, vamos repetir aqui. Pega a base de novo. Pega a nossa referência de novo. Agora a gente vai para a quarta coluna. Então, a nossa quarta coluna tem a ver lá com o quarto elemento. Já usei azul? Acho que eu não usei esse azul. Então, a quarta coluna, a gente agora vai pegar o quarto elemento da base A. Por que não da base B? Porque eu estou saindo de A. Então, pega elemento por elemento da base velha. E ele vai para a base nova. Então, ele é a combinação dos elementos da base nova. Então, 5x ao cubo precisa de quantos vetores desse tipo? Precisa de quantos do próximo vetor, do segundo vetor? E quantos do terceiro vetor da base B? E mais quantos do x ao cubo? Então, aqui, mais fácil ainda, né? Meu C1 tem que dar 0, meu C2 tem que dar 0, meu C3 tem que dar 0 e meu C4 tem que dar igual a 5. Certo? Rapidinho aqui para resolver essa última. Então, 0, 0, 0, 5. A última coluna da nossa matriz. 0, 0, 0, 5. Agora eu tenho a matriz de transição, tá? Bom, vou usar a matriz de transição. Vocês viram como é que eu gero. Então, independente do tipo de espaço vetorial, eu faço um processo semelhante. E agora eu vou fazer o uso disso para vocês verem como eu faço o uso disso. Então, suponha, então aqui tá as informações que eu preciso para usar. Suponha, pessoal, que eu tenha esse vetor que eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então, digamos que eu tenha o vetor, um vetor de coordenadas 2, 1, 6, 6 é muito grande para fazer continha.
1, e sei lá, menos 1. Vou colocar menos 2. Peguei ali valores pequenos, porque eu vou usar isso fazendo o processo multiplicativo. Bom, então vocês estão vendo uma sequência aqui. Isso não lembra nada polinômio. Só que o que qualquer sequência desse tipo é um vetor, né? É fácil de armazenar no computador, é fácil de manipular computacionalmente. Então, o que esse vetor representa para mim? Quantos eu vou precisar do primeiro vetor, quantos eu vou precisar do segundo. Só que a forma que ele está escrito me remeteria a essa base aqui, pessoal, ó. Tá certo? Então, a forma como está escrita aqui, diria para mim, ó, você precisa de 2 do primeiro, mais 1 do segundo, mais 1 do terceiro, menos 2 do x ao cubo. Então, eu armazeno dessa maneira e armazeno essa camarada. Mas eu faço conta aqui, é assim que eu somo polinômios. Se a gente vai trabalhar lá no MATLAB, isso vira polinômio dentro do MATLAB. Tá, pessoal? Então, mas eu não quero trabalhar na base canônica, né? A gente não está falando de base canônica. Então, suponha que eu desse para vocês um vetor, ok? Agora eu vou pegar uma outra sequência, tá? Vamos pegar essa aqui, ó. 1, 2, menos 1 e menos 3. E o que essa sequência representa para mim? Novamente, escrito dessa maneira, estaria dito, eu vou pegar 1 do vetor 1, mais 2 desse cara. Não é isso que eu quero. Então, vou dizer para vocês que esse vetor de coordenadas é em relação à base A. Bom, e o que eu quero? Eu quero enxergar esse cara na base B, tá, gente? Então, eu quero saber quanto ele vale. Eu já sei que ele vai ser assim também, ele vai ter um primeiro valor, ele vai ter um segundo valor, vai ter um terceiro, ele vai ter um quarto. Eu só não sei quanto valem essas interrogações. Então, a matriz de transição vai me ajudar a fazer isso. Então, vou pegar aqui, vou pegar a matriz, que está ali, vou copiar só ela, tá? Vou colocar um próximo slide, então vou inserir mais um. Aqui, essa matriz, sempre escrevo ela, à direita dela, eu vou colocar o vetor que vai ser levado para a outra base. Observem que ele tem que estar na base A. Essa matriz é utilizada para levar vetores da base A para a base B, tá? Ok? Ah, mas e se você quisesse levar a base B para A? Eu tenho que modificar essa matriz. Então, ela vai pegar vetores da base A, a minha entrada está na base A e a minha saída vai ficar na base B. Vamos lá. Vou transpor, tá? Essa sequência é 1, 2, menos 1, menos 3. Vou aumentar aqui o tamanho. Não sei se vocês estão enxergando bem, eu não enxergo mais nada. Então, tá aqui. Vamos colocar aqui a transposta. Tá vendo? Daquele vetor que eu falei para vocês. 1, 2, menos 1, menos 3. 1, 2, menos 1, menos 3. Então, observem que esse cara é a entrada, é ele que vai ser transformado. Esse cara está na base A. Essa matriz vai me ajudar a levar vetores da base A para a base B. Resultado da multiplicação de matrizes. Essa interrogação aqui, o que vai ser para mim? O mesmo vetor, só que escrito na base B. Então, vamos executar a multiplicação de matriz? Vou colocar aqui embaixo, hein? Meio vezes 1, mais 2 vezes meio. Então, essa matriz ela é 4 por 4, observem, esse cara é 4 por 1. Eu vou gerar aqui um vetor que vai ser 4 linhas em uma coluna, concorda? Então, primeira linha vezes o vetor, meio vezes 1. Meio vezes 1 dá meio, meio vezes 2 dá 1. Né? Então, esse cara aqui, ó, vou escrever, depois eu apago, ó. Quem é ele? Meio vezes 1, mais meio vezes 2,
mais 3 sobre 2 vezes menos 1, mais 0 multiplicado por menos 3. Ok? Faz a conta ali, menos 3 sobre 2, com mais meio, ó, esse com esse, menos 3 sobre 2 com mais meio daria menos 1. Com mais 1, fica 0, né, gente? Concorda aí comigo? Confirma a minha resposta. Concorda que ali nesse quadradinho vai ficar o número 0? Posso colocar aqui o número 0? É. 0. Tudo bem? Ok? Pode, né, Luiz Fernando? Você pode. Agora eu vou para o próximo. Como é que você gera o próximo? Segunda linha vezes o vetor. Então vai ficar esse carinha agora, ó. Meio vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 1, mais 0 vezes menos 3. Não vou escrever porque dá 0, né? Então não preciso. Então aqui dá meio mais 2, 2,5, 5 sobre 2. Então ali no lugar do meu quadradinho, vai ficar 5 sobre 2. Vou deixar em forma de fração, tá? Então aqui, 5 sobre 2. Se eu errar alguma conta, vocês me avisam. A próxima, então agora aqui, ó. Quanto vale esse cara? De novo, ó, terceira linha. 0 vezes 1, não vou escrever, 0 vezes 2, agora 1/3 vezes menos 1, 1/3 vezes menos 1, e mais 0 vezes menos 3, que dá 0. Então, menos 1/3. No lugar da interrogação, vou colocar menos 1/3. Então, é trabalhoso? Trabalhoso. É difícil? Acho que não. Menos 1/3. E por último, esse último cara aqui, da quarta linha. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes menos 1, 0. E 5 vezes menos 3 dá menos 15. Ok, pessoal? Então, esse resultado que vocês estão vendo aí é o vetor na base B. Ah, mas o que isso significa, né? Então, estou dizendo para vocês que o vetor, vou escrever aí na linha aqui embaixo, tá? Olha que estranho, hein? O que eu vou escrever aqui embaixo. Que 1, 2, menos 1, menos 3 é igual. Fica estranho dizer. Por isso que é importante eu... isso daqui, ó. Olha que doideira. 0, 5 sobre 2, menos 1/3 e menos 15. Só que eles se apoiam em bases o quê? Um está na base A e o outro está na base B. Não, mas são tão diferentes e são iguais? Parece contraditório, né? Porque quando eu olho para as coordenadas, né? O que um tem a ver com 0? O que menos 3 tem a ver com menos 15? Né? Esse cara aqui é inteiro, ó. Esse cara é fracionário. Então parece que são completamente diferentes. Então, assim, se eu estiver achando que está errado ou eu quiser confirmar, é interessante pegar esses vetores que estão aí e levar para a base canônica. Então, o que vai me ajudar a ir para a base canônica? Vou pegar os dois que estão aí, que eu estou dizendo para vocês, que parecem completamente diferentes, e vamos levar lá para a base canônica, tá? Então, o que eu preciso para pegar dois vetores de coordenadas e levar para a base canônica? Eu preciso abrir o vetor de coordenadas. E quem me ajuda a abrir são as bases. Então, vou voltar aqui, aqui não, aqui, ó, e vou copiar as bases. Então, preciso das bases para ir para a base canônica. Vamos lá, ó. Vou colocar as bases aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. Vamos aumentar aqui também. Tá, gente? Então, vamos levar esse cara que eu estou chamando... Quem eu chamei, né? De quanto eu chamei ele, ó? Eu chamei ele de V na base A. E eu chamei esse outro do mesmo V, só que na base B. Então, se eu falar só V, né, e tô vindo daqui, ó, é porque eu vou utilizar a base A,
para levar o meu vetor de coordenadas para a base canônica. Então, vamos lá. Vamos lá. Ele vai aparecer em forma de polinômio, obviamente. Depois eu posso guardar em forma de vetor de coordenadas. Então, vamos lá. 1 vezes o primeiro vetor da base A, mais 2, agora eu estou na segunda coordenada, vezes o segundo vetor da base A. Então, essa maneira de expandir é a maneira que me leva para a base canônica, tá, gente? Menos 1 vezes o terceiro elemento. E, por último, mais do somatório. O coeficiente é negativo, estou separando aqui só para não ficar mais e menos juntos, vezes 5x², tudo bem? Eu agora organizando, agrupando os semelhantes, eu vou enxergar o vetor na sua forma polinomial, vou deixar ele quietinho ali, depois vou abrir na base B e vou ver que eu estou falando do mesmo vetor. Espero, né? Então, deixa eu agrupar aqui os semelhantes, 1 vezes 1, mais 2, menos 3. Vou fazer de uma vez só, tá? 1 mais 2, 3, com menos 3, zerou. Não tem termo independente. Aqui eu vou ter x mais 4x, que me dá 5x. Ok, pessoal? Se eu estiver fazendo conta errada, por favor, falem aí para mim. A gente se preocupa muito com algumas coisas e esquece as continhas. Então, eu agrupei todo mundo de grau 1, agora eu vou agrupar quem tem grau 2. Só tem grau 2 aqui, né? Então, vai ficar assim, mais menos 1, vezes x ao quadrado. Ok, gente? E mais menos 15 de x ao cubo. Tá certo? Se eu quiser escrever esse cara em forma de sequência, em forma de vetor de coordenadas na base canônica, eu escreveria ele assim, ó, 0, termo independente, 5 menos 1. Olha por que eu coloquei o menos aqui e não aqui, tá? Menos é o coeficiente e menos 15. Então, agora escrito como um vetor de coordenadas usando base canônica, aquela que eu tinha falado para vocês. 1x, x ao quadrado e x ao cubo. Então, tá aí meu vetor. Ainda não deu para comparar, né? Então, vamos escrever agora, vamos abrir o outro vetor, o v de b, na base b. Vamos levar também para a base canônica. Então, deixa eu mudar só a cor aqui. Então, agora, vamos pegar o próprio V, espero que fique igualzinho, tá? Se eu não errei conta, vai dar igual. Vamos lá, então o que eu tenho? Eu tenho primeiro vezes o primeiro daqui. Então, 0 vezes 2, mais 5 sobre 2 vezes 2x, 5 sobre 2 vezes 2x, mais coeficiente é menos 1/3. Quem ele vai multiplicar? O terceiro elemento da base, 3x ao quadrado. E por último, a gente tem de novo mais o somatório, combinação linear é um somatório, mais o terceiro aqui, que é menos 15, vezes o terceiro da base b, que é x ao cubo. Então, observe que a gente agrupando ali, né? Vou escrever, mas não precisa. Simplifica 5x, mais simplifica menos 1 de x ao quadrado, e mais menos 15 de x ao cubo. Viram que eu estou falando do mesmo vetor? Então, aparentemente, eles são completamente diferentes. Né? O vetor da base A tem coordenadas que não tem nada a ver com o vetor que está na base B. Só que eles representam o mesmo vetor, apenas estão em bases diferentes. Que é a mesma história que eu tinha colocado aqui para vocês, de números, né, pessoal? Números. Então, quando eu olho para a sequência 1, 0, 1, 0, 0, ela representa o número 20. Só que essa sequência está na base binária.
e eu penso no 20 na base que eu estou acostumado a trabalhar, que é a base decimal. Da mesma maneira, a sequência 1, 4, olha para a sequência 1, 4. Parece que ela não tem nada a ver com a sequência 1, 0, 1, 0, 0. Só que uma está na base 2, a outra está na base 16. Então, dois números, duas strings completamente diferentes e que representam o mesmo número na base 10, que, digamos, fosse a nossa base canônica. Dependendo do universo, no universo dos elevadores, a base hexadecimal é muito usada. No universo dos computadores, a base binária é muito usada. Mas no nosso universo diário, a base decimal é muito usada. Eu não vou chegar em frente a uma loja e vou ver um produto que custa assim e vou dizer R$8, né? Então a loja não vai se preocupar de dizer para mim que essa sequência está na base 10 e que custa 1.000 e não R$8. Tá certo, gente? Vamos lá. Respondi, Rodrigo? Sim, Elvira, mas não era essa que podia muito bem. Eu queria que tive fazendo na lista, que você colocaria uma matriz num lado, aí colocava uma divisória e colocava outra matriz. Aí você fazia esse escalonamento, você pegar outra matriz, transformar em pivô e fazer esse processo. Já viu? Não sei o que você está falando, não. Eu criei um exercício da lista, que coisa, o pessoal pegar uma matriz, tipo 3x3. Da lista que eu dei para vocês? Essa lista 4. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A lista 2, depois. Acho que ele está falando a questão 3B é um exemplo do que ele está falando. Deixa eu dar uma olhada, porque... Seção 4.6. Assim, peraí. Qual o exercício da 4.6? 3B. 3B. Deixa eu abrir o livro, então. Eu achei que era outra coisa. Vamos lá. 3B. Enquanto ele está abrindo o livro. Aqui, peraí. 4.6. 3B. Deixa eu copiar aqui no slide. Ele pode confirmar se é essa mesmo, né? Fala assim, ó, em cada parte encontra o vetor de coordenadas de P em relação a uma determinada base, né? Ó, deixa eu copiar aqui, que lendo... Lá, vou pegar aqui, ó. Tô copiando, vou colocar no slide, vocês me dizem. É que muitas vezes a gente vê muita semelhança e vocês acham que é completamente diferente. A gente olha e fala assim, mas é igualzinho. Mas vamos lá. Essa aí, Rodrigo? Eu vejo que é na lista, que eu não sei de cor, não. Ai, meu Deus. Mas eu não sei qual da lista, Rodrigo. Deixa eu pegar no caderno para olhar, perguntinho. Porque essa 3, gente, é só fazer a combinação linear para o vetor específico. Ainda não é gerar a matriz de mudança de base. É resolver aquele sistema que a gente fez 4 vezes para gerar a primeira coluna, para gerar a segunda coluna. É o que ele está pedindo na questão 3. Encontre o vetor de coordenadas de P em relação à base que tem os vetores P1, P2, P3, P4. Não, P1, P2, P3, né? Então, no caso do comando dele aí, ó, então ele fala assim, olha, vamos para a letra B. Pegue esse vetor P, esse camarada aqui no caderno, a questão 13. Aí o que acontece? Ele fez uma análise combinatória, colocou 1, 2, 3, 1. Aí depois colocou uma barra e colocou 1, 0,
0. Aí fez a escalonamento, aí 13. 13, né? Vamos copiar o 13 aqui então. Tal, tá, parará. Beleza. Vamos inserir. Ctrl V, vamos lá. Aqui. Essa aqui então, né? Então ele me dá o R3 como espaço vetorial. Não é isso? Me dá uma base B, V1, V2, V3. Que tá aí os vetores abertos, ó. Tá? V1 vale 1, 2, 1, V2 vale 2, 5, 0 e V3 vale 3, 3, 8. E ele pede para a gente para sair na letra A. Encontre a matriz de transição da base B para a base S, sendo S a base canônica. Tá certo? Então, o que acontece aqui, ó? Na letra A, Rodrigo? Ó, Pode ser. quanto vale a matriz P, que vai da base B para a base S? Então, o que eu sei? Que ela vai ser uma matriz de 3 colunas, N por N. Meu espaço é o R3. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? A gente vai pegar o primeiro elemento da base B e vai escrever como combinação linear dos elementos da base canônica. Quem é a base S? Está escrito aqui, ó. Tá certo? Então, vamos fazer lá. Vou copiar a base dele. Vou copiar aqui, ó. Essa base é canônica, eu preciso copiar, né? Ó, essa é a base B, né? Então, esses vetores formam a base B. Vou aumentar o tamanho. Então, esses vetores formam a base B. Tá certo? Ele quer sair de B e ir para a base canônica, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar elemento por elemento da base B e escrever como elementos, como combinação os elementos da base canônica. Então, vamos lá. Pega o primeiro elemento da base B. 1, 2, 1. Quantos que eu vou precisar do vetor I, Rodrigo? Do vetor 1, 0, 0. 1, 0, 0. Mas quantos que eu vou precisar do vetor... 0, 1, 0. Exatamente. E quantos que eu vou precisar do vetor 0, 0, 1? Então, a gente nem precisa fazer conta nesse caso. Mas eu vi, né? Oi. Aí o que acontece? A resolução que eu vi o pessoal fez, da coisa, ele pegou 1, 2, 1, Uhum. aí fez colocou 1 na linha, 2 na linha de baixo e 1 na linha de baixo. Aí ele pegou 2, 5, 0, colocou em forma de coluna e o 3, 3, 8 em forma de coluna. Terceira coluna, né? Oi? Colocou 1, 2, 1 na primeira coluna. 2, 5, 0 na segunda coluna. Isso, Rodrigo. Mas por que eles fizeram isso, Rodrigo? Oi? Por que eles fizeram isso? Porque esse cara aqui você não tem que achar quanto vale? Mas você precisa fazer conta? Não, uma base aí no caso, eles colocaram assim, primeira coluna, segunda coluna, aí depois fizeram uma barra e fizeram 1, 0, 0 como uma coluna, 0, 1, 0 com outra coluna e 0, 0, 1 com outra coluna. E fizeram escalamento. Aí o lado B virar 0, 0, 1, virar canônico, aí você teria a resposta. Essa parte que não. Então vamos lá, Rodrigo. Então, até enxergar que a primeira coluna dessa matriz é 1, 2, 1, que a segunda coluna é 2, 5, 0, e aqui é 3, 3, 8, você enxergou? Não, gente, tranquilo. Tranquilo. Agora vai um outro resultado, Rodrigo, que talvez seus colegas tenham usado e você não tenha lembrado. Todas as vezes que eu tiver uma matriz de transição que vai de uma base A para a base B, eu tenho isso, alguém me deu, eu gerei, enfim. Né? Então, imagine que isso aqui seja dado. Você conseguiu achar facilmente, como é o nosso caso ali. E suponha que alguém te pediu quanto que essa aqui vale. Tá certo? Então, você tem essa,
Mas no fundo você quer E só. Então o que eu poderia fazer? Repetir o processo. Pega elemento por elemento da base B e escreve como combinação linear dos elementos da base A. Que o processo é esse, não é? Pega elemento por elemento da base velha e escreve como combinação linear dos elementos da base nova. Tá certo? Só que o que a gente sabe, Rodrigo? Que essa matriz aqui, ó, ela pode ser obtida a partir dessa daqui, ó. De que maneira? Você pega a matriz que vai de A para B e faz a inversa dela. A inversa dela me permite fazer o contrário, é a matriz inversa. Né? Então, a anterior, para eu transitar de um universo que tem base A para a base B. Então, daqui eu vou da A para B. Quem me ajuda a fazer essa mudança de base? A matriz, que vai da base A para B. E se eu quiser fazer o contrário? Eu vou usar a matriz inversa. É isso. E qual é o nome dela? Ó, ela me leva da base B para A. Então, é ela nomeada agora, hein? Como é que você calcula? Faz a inversa. E o nome dela é a que vai da base B para a base A. Será que não é isso, Rodrigo? Então, será que o escalonamento não era com o objetivo de achar a inversa? Não, Elvira, volta aí. Voltei. Também essa última barra no lado 3, põe uma barra normal, sem ser o colchete. Aqui? Isso. Aí no caso você põe 1, 0, 0 como coluna. Ótimo. Porque, Rodrigo, como é que eu faço para, dada uma matriz, encontrar a inversa dela? Você multiplica pela matriz identidade comum? Não, mas um processo rápido, Rodrigo, é assim, ó. Você pega a matriz, coloca ao lado dela a matriz identidade, escalona a matriz A, e tudo que você fizer na A, você faz na identidade. Só que você vai fazer seu processo de escalonamento até que a matriz A vire identidade. A hora que a matriz A virar a identidade que sofreu as mesmas operações elementares vira a inversa de A. Então, no caso, isso só para virar a contrário, para a identidade. Exatamente. Então, A vira a identidade. Então, o que os seus colegas fizeram, Rodrigo, foi pegar a matriz que transitava da base A para a base B, colocar ao lado a identidade e fizeram o escalonamento. Faz conta. Daí, o que aconteceu? Essa matriz, ela é uma matriz. Escalonamento nela, operações elementares, ela vai virar identidade. Certo que ela vai virar identidade? Certo que o determinante dela é diferente de zero. Que os vetores que vão aparecer, compondo as colunas dela, são LIs. Então, vai ser uma matriz com determinante diferente de zero, tem como virar identidade. Então, ela vai virar identidade. E repetindo as operações elementares, passo a passo, tá? O que você fizer na P, você faz na identidade. Aí a identidade vai mudando de cara. Então, a hora que a matriz de transição virar identidade, essa camarada aqui, ó, ela vira a inversa da que você tinha. E o que é essa matriz inversa? É a que me ajuda a ir da base B para a base A. Então, esse, no caso, essa base de inversão. E o caso para mudar a matriz de transição é o escalamento que nós estávamos fazendo anteriormente. Então, tá certo. Entendeu? Entendi. Tá vendo que aqui, ó, provavelmente ele está me dando esse cara aqui, da forma que ele me deu,
Ó, da forma que ele me deu aqui, ó. Provavelmente ele está me dando na base padrão, tá? E ele na base S, né? Tá vendo que ele não faz referência nenhuma? Então, tá na base canônica. E o que ele está querendo aqui, ó? Que a gente vá para a base o quê? Para a base B. Então, eu vou pegar a matriz que me leva da base S para a base B. Vou colocar à direita dela para efetuar a multiplicação. Esse carinha aqui, ó. 5 menos 3, 1. E o resultado da multiplicação é o que ele está pedindo aqui, o vetor na base B. Ok? Certo, gente? Foi? Professora, oi? Não, entendi essa denominação que eles fizeram. Entendeu, né? Sim. E os demais? Deu para ter deu para ajudar um pouco na seção 4.6, gente? Para mim a 4.6 é mais tranquila. Mas basicamente o que a gente fez hoje foi a 4.6, né? Isso. Então podemos encerrar? Para mim, não tem problema. Pessoal, acho que não tem mais ninguém aqui, Rodrigo, só nós. Não, tem a Carolina e tem. Não, tem gente dizendo que sim. Rodrigo, mesmo que tivesse só eu e você, já estaria de bom tamanho. Não, com certeza. O que eu não quero é ficar sozinha. Aí é complicado, ela sozinha. Por mais que muitas vezes, né, pode parecer, tudo que a gente quer como professor é que aquilo que nos coube falar para vocês, de alguma forma ajude em algo, né? E a gente quer ser útil. Né? Portanto, quer falar para vocês e quer que vocês entendam, né? Claro que eu sei que a linguagem às vezes não é a mesma, mas a linguagem é diferente porque eu dependo dessa linguagem para me comunicar, né? Dessa simbologia, senão ficaria mais difícil de executar o que está sendo pedido aqui. Mas é bem abstrato, bem complexo, assim. O intuito, se você entender o conteúdo, assim, que você fez, vamos pôr na 4.6, é tranquilo, mas se você for pegar no livro ou ler as coisas, é mais complexo, é mais... Eu concordo, Rodrigo. Concordo com você, a álgebra linear não é simples. A álgebra linear em relação, por exemplo, a um cálculo. Não estou falando que cálculo é simples, não. É algo que... Muito da teoria da álgebra linear foi gerado depois do cálculo, sabe? Então, é algo que é bem abstrato. Quando a gente pensa nessa parte matricial, ou até nessa transição de base, a gente usa muito em diversos recursos que se comunicam, recursos tecnológicos que se comunicam, mas realmente é abstrato, porque para nós parece que não dá para pegar, né? Não consegue pegar. Mais tempo, assim, mais... Não é questão de exercício, porque exercício que você faz, você consegue interpretar, mas assim, depois saber aplicar e saber interpretar a pergunta. Tem hora por exemplo, que use a forma 14 para encontrar a matriz de transição. Qual forma 14? Porque eu te perguntei na última aula, acho que foi de sexta passada. Aí tem que ir lá no livro e caçar a fórmula 14, porque assim, a fórmula 14 desse livro é para esse livro exclusivamente, não tem nada de importante, é diferente da gente falar assim, é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é igual em todos os livros. Eu posso até mudar uma palavrinha e tal, mas a ideia geral é a mesma. Agora, a fórmula 14
Sabe quando você está escrevendo seu texto científico e que você nomeia cada equação que você colocou lá, é do seu artigo. Né? Então, aquela numeração que você está colando, a numeração das figuras, é própria daquele jornal, daquele artigo, daquele livro. A Fórmula 14 é desse livro. Se você mudar a edição, o nome dela deve ser Ultra. Entendo. Aí eu fiquei meio perdido por fazer algumas questões e decretar. Aí foi aí. Não sei o que eu fiz. Aí. Tá, gente? Então vamos terminar, porque vocês já encheram de mim também. Vamos jantar, né, Rodrigo? Tem que jantar ainda. Tomar banho, jantar e Amanhã preparar a aula de amanhã cedo. Amanhã tem aula 9 horas, né? Acho que sim, né? Começar a falar de transformações lineares. É mais complexo ainda do que está sendo agora? Não é que é complexo. A transformação linear, ela me leva de um espaço vetorial para outro espaço vetorial. Aí eu vou sair da R3 e vou para R4. Vou sair do mundo dos polinômios e vou para o mundo das matrizes. Né? Então, é uma função em que o domínio é um espaço vetorial e o contradomínio é um espaço vetorial. Mas não é qualquer função que é chamada de transformação linear. Então não é qualquer regra, né? Ela tem duas condições que são necessárias. Então essa parte do 4.1 até o 6 a gente tem que saber direitinho, né? Brincando isso aí, para fazer essa parte. Eu vou acrescentar mais um pouquinho. Mas eu acabo chamando isso. Eu acho que o que vai pegar mais, assim, vai ser a 4.1 e a 4.2, que já está um pouquinho mais tempo que a gente fez, que é a 4.6 e essas duas últimas matérias recentes. Eu acho que assim, deu para pegar uma coisa, não vou falar que 100%, mas foi melhor do que as outras. Rodrigo, nem eu sei 100%, eu não posso esperar. Já é complicado. Ninguém sabe 100%, né? Fala sério. Não tem como. Tá, gente? Vou terminar por aqui, porque senão a gente fica conversando. Vou preparar alguma coisa para amanhã, tá? Tudo bem, beleza? Então, até mais. Boa noite para vocês. Obrigado por estarem aqui. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.